ciência. Aqui no Laboratório de Virologia, nós fazemos a sorologia para peste suína clássica e doença de Algesic. O Rio Grande do Sul ele é livre dessas duas doenças e para conseguir esse status, nós precisamos demonstrar que os animais não têm anticorpos contra a peste suína clássica e contra a doença de Algesic. Pesquisa. A tristeza parasitária bovina é um complexo de doenças associadas ao carrapato que hoje é considerado a principal causa de mortes de bovino no Rio Grande do Sul. Tecnologia. O que a gente faz é detectar a presença de micro-organismos que causam doenças em animais através da detecção do DNA desses micro-organismos. A vida sem ciência é uma espécie de morte. A frase é do filósofo grego Sócrates e ilustra bem o nosso programa de hoje. O Agroband está começando para falar sobre a vida animal e os profissionais que garantem a saúde dos rebanhos brasileiros. A preocupação com a sanidade sempre foi uma prioridade do nosso país. Historicamente, lutamos pela excelência na criação. No início do século XX, o Ministério da Agricultura criou institutos de pesquisa em diversos estados para estudar a nossa agropecuária. Claro que um deles precisava ser dedicado a estudos veterinários. Era preciso acabar com a morte, e assim como disse Sócrates, a ciência era o caminho para garantir a vida. O Rio Grande do Sul é um dos mais importantes estados para a pecuária brasileira. Tecnologia e pesquisa são fundamentais para manter a qualidade e a sanidade dos rebanhos. Nós estamos em um dos institutos de pesquisas veterinárias mais antigos do Brasil, o Desidério Finamor, que está completando 70 anos. E é isso que a gente vai mostrar a partir de agora no Agroband, que está entrando no ar para todo o Brasil, através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Estamos em Eldorado do Sul, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Cerca de 15 quilômetros de distância da capital. Este prédio imponente que você está vendo abriga a sede do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor há 7 décadas. O primeiro do Brasil dedicado exclusivamente à sanidade animal. E um veterinário baiano, o Dr. Silvio Torres, foi contratado pelo governo do Rio Grande do Sul para trabalhar numa epidemia de peste suína, produzia essa vacina de peste suína aqui na Ilha do Presídio. E como ele era um cara muito legal, gostava de caçar e pescar, ele caçando e pescando descobriu esta área, que era uma área alta, isolada, né? Naturalmente isolada, e aqui construiu o Instituto de Pesquisas Veterinárias, que está aí atrás, que era situado originalmente na Rua da Praia. E ele foi batizado Desidério Finamor porque era um veterinário gaúcho que trabalhava no Instituto de Biologia Animal e faleceu. E era um cara muito bom, um sacerdote da profissão. O Instituto começou a funcionar no ano de 1948. No início, serviu como um laboratório de estudos de uma doença que assustava, a febre aftosa. Estando estabelecido o Instituto, surgiu o problema mais notável da pecuária do Rio Grande do Sul e da América Latina, que é a febre aftosa, né? Importante no mundo inteiro, pela sua explosividade, mas especialmente aqui na América Latina, pelas nossas condições de criação, que eram criações extensivas, né? Na Europa, criavam 15 vacas num local, que criavam 15 mil. Então, ele foi instado a também produzir vacina de aftose e essa sim foi pioneira na América Latina. Ele teve um mérito fantástico junto com um pesquisador alemão, com quem o Estado tinha feito convênio, de tornar em prática a vacinação. A vacinação na época era feita com uma dose de 50 ml, ou seja, meia latinha de cerveja. E isso era praticamente inviável, né? Inviabilizava a vacinação, a proteção do rebanho,
a nível prático, a nível experimental, maravilhoso. A nível de Europa, ela era usada, maravilhosa. Mas a nível de América Latina e de Brasil, em especial, era impossível. O Dr. Silvio Torres teve o mérito de diminuir de 50 ml para 5 ml a vacina. O Brasil é um país livre de febre aftosa com vacinação. E sem o IPVDF, essa conquista não seria possível. Teve períodos áureos, por exemplo, quando era referência em vacina de aftosa. O Instituto foi o primeiro a produzir naquele prédio vacina aftosa oleosa, de maneira comercial, registrada, né? O que resolveu o problema do campo, deixando de vacinar 3 vezes por ano e passando a vacinar uma vez só com melhor eficácia e eficiência, né? Em 1980, nós tínhamos ao redor de 5.000 focos ano. 5.000 focos, né? Não fazendas, não animais, mas 5.000 focos. Podia ser uma fazenda, 10 animais, 10.000 animais. Em 1990, nós baixamos a 1 foco ano. Até que chegamos na Copa do Mundo em 94 a receber, não a Copa, mas o título de livre de aftose sem vacinação. Como é que está operando hoje o Instituto? Em que área vocês operam? Quantos funcionários vocês têm? Hoje o Instituto ele possui em torno de 39 funcionários, entre pesquisadores e pessoal de apoio, mas no prédio gira em torno de 85 pessoas devido aos alunos, estagiários e bolsistas. Quem são esses alunos? Tá. Esses alunos, eles normalmente são do próprio sistema de defesa sanitário e recém-formados que nos procuram, porque nós também temos na instituição um curso de pós-graduação em saúde animal. Quando eu entrei aqui em 78, nós não tínhamos nenhum doutor e tínhamos alguns mestres. Hoje nós não temos nenhum graduado mais, um graduado ainda, deve ser dos velhos do meu tempo, e poucos mestres e um leque de doutores. Hoje gira em torno de 13 a 14 doutores, tá? Efetivos aqui do Instituto, tá? E que movimentam os 8 laboratórios, tá? Que possuem a função de diagnóstico oficial. Todo o diagnóstico oficial do estado do Rio Grande do Sul é feito aqui no Instituto Desidério Finamorfa. Bora então conhecer esses laboratórios. Vamos lá. Vamos lá. A nossa visita começa por um dos 8 laboratórios. Como você viu no início do programa, quando tudo começou, a maior preocupação era a febre aftosa. Hoje, muitas das pesquisas são relacionadas a um animal pequeno, mas que causa grandes transtornos no rebanho bovino. Atualmente, o carrapato causa maior prejuízo à pecuária brasileira. E eu estou aqui com o responsável técnico, José Reck, pelo laboratório que faz os testes com o carrapato. Como é que são feitos esses testes? Então, o carrapato bovino é um problema para praticamente todos os criadores de bovino no Rio Grande do Sul. E uma das grandes demandas que há, né, é na identificação do produto mais indicado para que o produtor possa escolher para fazer o uso na sua propriedade. Então, a maneira de fazer essa escolha é através dos testes que são feitos no nosso laboratório aqui, que são testes que avaliam quais carrapaticidas têm melhor eficácia para os carrapatos de cada propriedade. Esse é um teste gratuito, na verdade, que o produtor coleta essas amostras na sua propriedade, encaminha para cá e a gente vai testar uma série de produtos para avaliar quais os produtos que têm resistência e os produtos que têm melhor eficácia. Desse modo, ele pode começar a planejar um programa de controle estratégico para diminuir esses prejuízos, para ele conseguir controlar essa que é hoje uma das grandes pragas da bovinocultura, né? E como é que funciona? O produtor recolhe, leva na inspetoria veterinária que manda para cá ou ele traz aqui direto? Como é que é essa logística? Tá. Tem várias maneiras de fazer isso, né? A gente tem contato tanto com as inspetorias que fazem parte da Secretaria de Agricultura, como com escritórios da Emater, ou também ele pode trazer diretamente aqui. Além disso, o Instituto tem um serviço de coleta na rodoviária de Porto Alegre, que funciona às terças e sextas-feiras,
que coleta as amostras enviadas do interior. Então o produtor pode enviar amostras, né, da sua cidade, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, para a rodoviária de Porto Alegre, endereçada ao Instituto, que a gente faz o recolhimento nesses dias na rodoviária e traz para cá essas amostras. O carrapato ele também ataca os cães. Vocês também fazem testes com o carrapato dos animais domésticos? Sim. Hoje a gente sabe que no Rio Grande do Sul existem 25 espécies de carrapato. O carrapato que a gente mais trabalha, que as pessoas mais veem, que é o carrapato bovino, ele na verdade é uma espécie que geralmente a gente só vê no bovino. Eventualmente a gente pode ver no cavalo, nas ovelhas, mas eventualmente, via de regra, ele acontece no bovino. O carrapato do cão ele é uma outra espécie, né? A gente tem desenvolvido alguns projetos com outras espécies de carrapato, incluindo os carrapatos dos cães, visando monitorar os fenômenos de resistência. Porque até hoje a gente não tem um serviço organizado, oferecido, por exemplo, para veterinários de pequenos animais ou para tutores de cães e gatos, que façam a identificação de resistência. A gente tem trabalhado para tentar desenvolver testes para outras espécies de carrapato e outras espécies de parasita. Trazer essa experiência que já existe com o carrapato bovino para as outras espécies de carrapatos e outras espécies de parasitas. E quais os cuidados que podem ser adotados para evitar a incidência do carrapato? A gente tem dito, né, que a gente tem que, para controle do carrapato, uma série de planejamentos, né? Entre os planejamentos, primeiramente, é fazer o que a gente chama de biocarrapatidograma, que é esse teste para avaliar qual o produto mais indicado, quais os produtos que têm resistência. Tu fazer um calendário sanitário para um controle estratégico, que envolva iniciar os tratamentos em épocas em que tu vai ter um resultado melhor. Essa época que a gente está agora, da saída do inverno, entrada da primavera, é uma época muito interessante de iniciar os banhos estratégicos, né? A gente pensar em diminuir a frequência do uso de carrapaticida. A gente tem que usar o carrapaticida, sim, um que funcione no momento estratégico, mas a gente tem que diminuir a frequência de uso, porque a maneira que a gente vai, à medida que a gente vai aumentando a frequência de uso, ele tende a selecionar populações resistentes, tende a aumentar o custo na propriedade e não resolve problema nenhum, né? Então a gente tem que pensar isso de uma maneira integrada, com planejamento sanitário, avaliando o produto que vai ser escolhido e com supervisão técnica. E qual o problema que o carrapato causa no animal? Por que ele traz um prejuízo tão grande? O carrapato ele causa problemas tanto diretos, né, do prejuízo dele. Ele é um artrópodo hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. Então ele tira do animal aquilo que é de mais precioso para o produtor rural e para a produção animal, que é a proteína animal. Ele se apropria do sangue, de modo que o animal ele vai ganhar menos peso, ele vai produzir menos leite, ele vai render menos no frigorífico. Então isso é um dos grandes problemas. Além disso, ele causa outros prejuízos indiretos, como ele predispõe à ocorrência de míases, as populares bicheiras, né? O custo com o tratamento é altíssimo e, sem dúvida nenhuma, o maior impacto é a capacidade que ele tem de transmitir os agentes do que a gente conhece como tristeza parasitária bovina. A tristeza parasitária bovina é um complexo de doenças associadas ao carrapato que hoje é considerado o principal causa de mortes de bovino no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, aqui no Agroband, nós vamos te mostrar pesquisas importantes que são desenvolvidas aqui no Instituto Desidério Finamor para garantir a sanidade do rebanho suíno. Grandes conquistas relacionadas ao controle total de algumas doenças surgiram aqui. O Agroband vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar um pouco mais do Instituto de Pesquisas Desidério Finamor. Não sai daí! Está de volta hoje no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, que completa 70 anos, é um dos mais antigos do Brasil. Neste momento eu estou usando o jaleco porque nós estamos no laboratório de biologia molecular. Aqui precisa usar uma proteção e nós vamos conversar com a Fabiana Maier para saber o que faz aqui esse laboratório. Em frente a um equipamento que custa R$500 mil, tem até esse ruído aí que vocês estão percebendo. Fabiana, o que é feito aqui nesse laboratório? Bom, o laboratório de biologia molecular, ele serve como um laboratório de apoio a outros laboratórios. Então, o que a gente faz é detectar a presença de micro-organismos que causam doenças em animais através da detecção do DNA desses micro-organismos. Então, é como se fosse um laboratório que faz teste de DNA, mas focado para as bactérias e vírus que causam doenças em animais. E para que serve esse equipamento? Esse equipamento ele é um equipamento que a gente utiliza na pesquisa científica. Ele nos gera, então, dados de genomas completos de bactérias e vírus
que causam então essas doenças em animais, e a gente tem utilizado ele então para monitorar tanto a fauna silvestre, possíveis patógenos que estejam nesses animais, como também as doenças de animais de produção, que é um dos focos do trabalho do Instituto. Tecnologia de ponta para garantir o melhor diagnóstico. Hoje, o carro-chefe das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Desidério Finamor são relacionadas ao rebanho suíno. Os porcos sempre estiveram presentes nos estudos do Instituto. O IPVDF foi o primeiro a desenvolver uma vacina contra a peste suína, uma doença altamente contagiosa. A economia do Rio Grande do Sul, na época, era muito mais pecuária do que agropecuária, né? E o porco tinha um papel fundamental, sendo porco-banha, para manter energia, transformar o que se plantava como cereal em energia, apta para o consumo humano, e para a conservação da proteína animal, tá? Fazendo linguiça, embutidos, essas coisas. E foi importada para a América Latina uma doença letal. E a população aqui era virgem, completamente. Então foi uma mortandade geral desses animais. Um veterinário baiano, Dr. Silvio Torres, né, foi importado então pelo governo do estado para produzir essa vacina em caráter pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. Agora nós estamos no laboratório de virologia e eu vou conversar com a responsável técnica, Laura Lopes de Almeida, para contar para a gente, Laura, o que vocês fazem aqui, qual que é o trabalho? Aqui no laboratório de virologia, nós fazemos a sorologia para peste suína clássica e doença de Algesk. O Rio Grande do Sul ele é livre dessas duas doenças e para conseguir esse status, nós precisamos demonstrar que os animais não têm anticorpos contra a peste suína clássica e contra a doença de Algesk. E como é que vocês fazem isso, essa prova? Nós recebemos o material de uma coleta oficial, ele é feito no campo e chega aqui no laboratório para nós. Aqui nós fazemos a conferência do frasco, que deve conferir exatamente com o formulário, que é assinado pelo responsável técnico veterinário e pelo colega da inspetoria veterinária, o fiscal estadual. Depois dessas amostras, qual é o próximo passo? Nós chamamos isso de fazer a prova. Nós preparamos a prova e todos esses frascos, esses soros, vão ser colocados numa placa de ELISA, que é o nome disso, né, o nome desse teste, e nós preparamos isso e ao final da prova nós sabemos se esses anticorpos têm ou não têm anticorpos contra as doenças. Laura, e aqui tem todo um esquema de segurança no momento que vocês estão manipulando. Vocês manipulam vírus? Como é que é isso? Aqui nesse laboratório nós não manipulamos vírus, nós manipulamos as amostras de soro, mas tem outros laboratórios onde a gente pode manipular vírus, porque nós tomamos medidas de biossegurança, fazemos a biocontenção, que a gente chama. Enquanto vocês estão manipulando, não pode haver interrupção, vocês ficam concentrados, tem um tempo de duração para cada prova? Sim, as provas têm um tempo de duração que é a temperatura controlada, o ambiente é controlado, não deve ter circulação de vento, né? E todas as condições para fazer o ensaio, elas devem ser controladas. Chegamos então à parte final do teste de ELISA e, Laura, como é que é? O que é que vocês fazem aqui nesse momento da leitura? Esse é o momento final em que a placa vai ler a intensidade de cor que aconteceu durante o teste. Então, quanto mais cor, menos anticorpos. O que para nós, ao olho humano, seria só uma intensidade de cor, a máquina consegue medir exatamente em valor numérico. E daí transforma isso nessa leitura que a gente pode observar em números. Depois da prova de ELISA, nós trouxemos as amostras para cá e estocamos elas num local identificado. Então, essa é uma das etapas, a etapa final da rastreabilidade de todo o nosso processo. Todas as amostras analisadas estão estocadas no seu local identificado. E se for preciso, elas podem ser novamente analisadas, a gente pode buscar elas de novo. Se a OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, pedir, por exemplo, uma contraprova, vocês têm tudo guardado aqui para fazer? Durante o período de um mês
após a emissão do laudo, sim. Depois, por uma questão de espaço físico, nós não podemos manter. Esse é o processo de rastreabilidade? É o final do processo de rastreabilidade, que todas as análises, elas, desde que o tubo entra dentro do IPV e até depois que sai o laudo, nós temos o caminho dele passo a passo aqui dentro do Instituto. Bom, com essa explicação, a gente finaliza o Agroband de hoje, que veio a um dos institutos de pesquisas veterinárias mais antigos do Brasil, o Desidério Finamor, que tem 70 anos. Não esqueça que você pode acompanhar este e outros programas na nossa página no Facebook. Depois dessa aula de ciência, a gente volta na semana que vem com mais Agroband. Tchau! As demandas da sociedade mantiveram o IPV vivo, né? Resta saber se vão continuar mantendo e, por outro lado, se o IPV vai conseguir continuar prestando esse apoio aos veterinários de campo.